Pai de bondade, que tem conduzido a tua igreja peregrina na América Latina e no Caribe, inspirando-a a fazer realidade um caminho sinodal em saída a partir da experiência das conferências episcopais. Suplicamos-te que nos ajudes com a luz do teu Espírito Santo neste tempo de preparação para a nossa Assembleia Eclesial, que com memória agradecida, lembrar-se-á do documento de Aparecida, vislumbrando no horizonte o jubileu de Guadalupe e da redenção. Que face aos desafios presentes e futuros, possamos reacender o nosso compromisso como discípulos missionários, para que possamos ter vida em Jesus Cristo, encontrando nele a alegria, a paz e a esperança que não desilude. Que através da escuta, do diálogo e do encontro, e inspirados pela voz profética do Papa Francisco para o cuidado da casa comum, das culturas e o compromisso com a fraternidade universal, sejamos corajosos na promoção de uma economia solidária e uma educação integral, ajudando com amor aqueles que foram descartados e excluídos. Que Santa Maria de Guadalupe, o sangue de tantos homens e mulheres mártires que fecundaram a nossa fé, nos encoraje na missão que nos foi confiada. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E assim passo a palavra agora ao nosso querido Padre Agenor, para que ele possa nos favorecer com os seus ensinamentos. E antes eu quero saudar meu irmão bispo Dom Jailton de Oliveira, lá de Teixeira de Freitas, e também os demais sacerdotes. Seja bem-vindo, Dom Jailton. Boa tarde, Dom Mauro. Boa tarde a todos. Obrigado. Tudo bem? Que bom revê-lo. Ótimo. Aí estamos aí o nosso clero, parte do nosso clero presente, graças a Deus, padres e diáconos permanentes. E agora, então, passo a palavra ao Padre Agenor Briguete. Muito obrigado, Dom Mauro, por essa acolhida em sua diocese tão querida de todos nós e tão conhecida. O senhor que substitui também um dos grandes bispos, né, que foi Dom Alfredo Tepe, né, que é muito conhecido e lido ainda hoje, não é, em nosso país, e a caminhada pastoral que vocês fazem. E então é uma alegria, né, saber que vocês estão também nesse caminho, de preparação para a Assembleia Eclesial, e a Diocese unida também aí aos seus leigos e leigas, lideranças, coordenadores e gente de outras dioceses também. Então, uma saudação fraterna, cordial, e a cada uma de vocês. Vocês se propõem, então, nesta tarde, não é, a se debruçar sobre esse evento que estamos todos preparando. Vocês já estão também neste processo, que é esta Assembleia Eclesial Latino-Americana e Caribenha, um evento, não é, que para nós, na Igreja Latino-Americana, não é assim muito novidade em termos, não é, de momento de igreja, de sinodalidade, porque esse caminhar da Igreja na América Latina já tem, não é, um longo percurso, graças a Deus, mas esta Assembleia, ela quer ser um passo significativo no aprimoramento, não é, desta participação e desta sinodalidade. Nossa igreja na América Latina, que essa bela oração que vocês fizeram também nos coloca nessa perspectiva e nesse clima, ela começou a se reunir, não é, oficialmente, ainda antes do Concílio Vaticano II. Tivemos aqueles concílios plenários, né, lá no tempo ainda, não é, da colonização, mas mais perto aqui de nós, né, o CELAN nasceu em 55, né, então 10 anos antes do término do Vaticano II, a primeira conferência realizada no Rio de Janeiro, um outro contexto, evidentemente, não é, um outro ambiente eclesial,
mas marcou, né, o começo de uma bela caminhada, né, que nós já estamos hoje na 5ª conferência, e agora, com essa Assembleia Eclesial, é um 6º momento assim, bastante envolvente de todas as igrejas no continente. A Conferência do Rio de Janeiro não teve assim, muitas repercussões, porque, claro, né, era aquele momento pré-conciliar, já se vivia, né, aquelas inquietações, aqueles movimentos de preparação, né, do Concílio Vaticano II, que depois seria convocado, né, em 59 por Papa João XXIII, mas não é, foi um passo primeiro, importante. Agora, não é, a Conferência de Medellín, em 68, que foi a 2ª conferência, então esta sim, ela tem uma repercussão maior e também uma incidência maior em nosso caminhar, porque já não é um esforço da Igreja da América Latina de receber o Concílio Vaticano II em nosso contexto. O padre Lima Vaz, né, esse que foi assistente da Ação Católica, depois também professor e colega de Dom Luciano, né? Ele que tem esse artigo famoso lá dos anos 60, falando, né, de que com Medellín nós deixamos de ser uma igreja reflexo para ser uma igreja fonte. Até então, a Igreja da América Latina não tinha um rosto próprio, uma palavra própria, mas a partir de Medellín, no contexto de Medellín, deixamos de ser simplesmente uma reprodução do modo de ser igreja de além-mar, sobretudo europeu, para tentar ser igreja, buscar ser igreja a partir de nosso contexto. E nós sabemos de todas as inovações de Medellín, né? Que depois foram continuadas com a Conferência de Puebla, né, em 79, né, seria 78, tivemos a morte, né, do Papa Paulo VI, e a eleição depois de João Paulo I e João Paulo II. Então, em 79, já um momento diferente daquele momento de Medellín, porque este processo de recepção do Concílio Vaticano II de maneira criativa, como se fez na América Latina e como se estava fazendo naquele momento, teve também seus percalços, suas oposições e também mal-entendidos, né? Nós temos aí dados, não é, desse acontecimento em Puebla, que foi já um momento assim, em que nossa igreja, né, constatou que já não havia mais aquela unanimidade, aquela similaridade, né, que foi tão presente em Medellín, não é? O padre Comblan, ele diz que raramente na história da igreja magistério e teologia coincidiram. Houve um momento de coincidência, né, no Concílio Vaticano II, mas logo em seguida, não é, já houve, né, diversos problemas com os teólogos mesmos, né, que assessoraram o Vaticano II, e aqui também na América Latina, em Medellín, não é, teologia e magistério coincidiram. Os bispos, não é, eles estavam aí estreitamente sintonizados com o caminhar da igreja, não é, a partir das pequenas comunidades. Em Puebla já é um momento diferente. Em Santo Domingo, depois de 92, vai ser mais difícil ainda, não é? Praticamente é um documento assim, né, que não foi recebido praticamente na Igreja da América Latina, né, por todas as dificuldades da realização da Assembleia e do momento eclesial que se vivia. Nós temos consciência, né, que a partir aí, então, da década de 80, sobretudo a partir da metade da década de 80 em diante, aquilo que esse teólogo Gonçalves Faus, né, fala, né, de um processo de involução eclesial em relação à renovação do Concílio Vaticano II. Um distanciamento, né, dessa renovação do concílio. E esse distanciamento, infelizmente, né, ele foi gradativo, foi se intensificando, não é? Então, em 92, tivemos esse grande momento, né, difícil de nossa igreja na América Latina. E depois tivemos, então, né, em 2007, Aparecida,
E Aparecida, não é, foi essa grata surpresa de ter resgatado, retomado, não é, o processo de recepção criativa do Concílio Vaticano II, que havia começado para nós aqui na América Latina, não é, em Medellín. Não é? Então, esse caminhar sinodal na América Latina já tem, não é, um largo percurso, muito rico, não sem seus problemas, não é? Mas com muita participação. Os que têm mais idade talvez ainda recordem, não é, do processo de preparação. De Medellín foi menos, né? Mas, por exemplo, em Puebla, né, em que nossas comunidades participaram ativamente, também para Santo Domingo, né, e Aparecida também, mas, sobretudo, em Puebla, né, houve muita participação. Depois, a própria sinodalidade, a participação, também foi decrescendo, né, por diversas razões, né? Por diversas razões. E no Brasil, a própria CNBB, né, ela é anterior à primeira Conferência Geral dos Bispos da América Latina, que é de 55. A CNBB nasceu em 52. E os bispos aqui no Brasil já se reuniam por regiões em torno à caminhada da ação católica, né, já desde lá os anos 40, início dos anos 50, né, já havia uma prática, né, de reuniões assim por regiões, né? E depois a CNBB, nós conhecemos a sua história, a sua trajetória, né, como ela, né, foi assim importante na promoção, né, desta igreja mais participativa e sinodal. Nós tivemos a experiência forte aí nos anos 80 e também 90, né, das assembleias do povo de Deus, por exemplo, né? Que juntamente com a Assembleia dos Bispos, vejo que consciência que os bispos tinham e têm, não é, de que a igreja é mais, não é, do que simplesmente uma reunião de bispos. Então tinha essa assembleia que ainda parece que existe, não é, mas que já está nessa perspectiva, nesse dinamismo, não é, de termos, não é, momentos de uma igreja, né, que se reúne e como povo de Deus e que delibera também como povo de Deus, não é? Então, são caminhadas muito significativas que nós guardamos, não é, de nossa tradição, tanto no Brasil como na América Latina, como algo muito precioso. E, então, em 2019, quando a nova direção do CELAM, não é, assumiu, então ela foi ao Papa, né, Francisco, dizendo, olha, já fazem praticamente 14 anos, vai fazer, não é, do acontecimento de Aparecida, e nós gostaríamos de fazer uma nova conferência, não é, latino-americana. E aí nós sabemos, não é, da sugestão do Papa Francisco, não é, que surpreendeu, não é, a todos nós, no sentido de não realizarmos uma sexta conferência episcopal de bispos, mas realizar uma assembleia, né, na qual os bispos estivessem acompanhados também do povo de Deus, né? Então, uma assembleia não episcopal, mas eclesial, não é? Que não exclui, evidentemente, os bispos, não é? Mas que enriquece essa participação com outros membros, né, que compõem a igreja. A igreja é feita de todos os batizados, e aí, então, evidentemente, a participação de presbíteros, dos diáconos, dos leigos e leigas, dos religiosos e religiosas, não é? Como é a expressão de uma igreja, evidentemente, povo de Deus. Então, não é, uma primeira novidade desta assembleia é o seu perfil, o perfil desta assembleia, não é? E o perfil desta assembleia eclesial, ela tem dois horizontes de inspiração. Um primeiro é a exortação Episcopalis Communium. É uma constituição, aliás, né, Episcopalis Communium do Papa Francisco, em que ele, no fundo, reconfigura o sínodo dos bispos. Ele diz nesta Constituição Episcopalis Communium, de que o sínodo dos bispos, para ser uma expressão da igreja enquanto povo de Deus, ele não pode ser só, dos bispos, só de bispos.
E, de fato, a primeira assembleia sinodal em que já se coloca, não é, em prática a Episcopalis Communio foi a Assembleia, não é, do Sínodo da Amazônia. E na Assembleia do Sínodo da Amazônia não participaram só os bispos. Metade dos participantes da Assembleia dos Bispos, não é, que realizou-se, não é, em Roma, metade eram não bispos, não é? Ali estavam, né, presbíteros, ali estavam leigos e leigas, ali estavam indígenas, ali estavam também quilombolas, né? Então havia, né, um bom segmento, né, representativo do povo de Deus das igrejas da Amazônia. Então, 9 países, né, são mais de 100 igrejas, né, locais dioceses, e então um sínodo que fosse expressão, evidentemente, desta igreja ali, não é? Então, não é, com o sínodo da Amazônia, houve aí o ensaio de algo muito significativo que nós vamos fazer também, estamos fazendo para essa Assembleia Eclesial, que foi um amplo processo participativo de consulta ao povo de Deus. Foi um processo que durou praticamente um ano, o Sínodo da Amazônia, e que mobilizou todas as igrejas locais, organismos e outras instituições também, e que propiciou, não é, uma gama de informações, não é? E este grito, não é, do povo da Amazônia, essas reivindicações do povo da Amazônia, o sentir e o ver do povo da Amazônia, ele desembocou na aula sinodal, né, no sínodo em Roma. Então, um amplo processo de preparação, depois dessa participação, não é, que não foi só de bispos. Outra novidade também do sínodo da Amazônia, não é, que inaugura um novo estilo de sínodo dos bispos, é que, por primeira vez, o documento, não é, final do sínodo, que é votado pelos padres sinodais, né, pela Assembleia, né, ele passou a ser também oficial. Esses documentos finais não eram oficiais. Em querida Amazônia, diz o Papa Francisco, aproveita a ocasião para dar caráter oficial ao documento final. Interessante. E por isso não vou repetir o documento final, não vou retomá-lo, porque ele já está lá, né, e disseram melhor do que eu. Eles conhecem melhor do que eu a Amazônia. Eu vou fazer eco do que eu senti, do que eu vi pela Amazônia e do que eu ouvi aqui na aula conciliar, não é? Então, a exortação querida Amazônia complementa, isso é muito bonito, né? Como o Papa, no fundo, ele se torna também um membro da Assembleia. E até foi muito, assim, eu acho, né, significativo ver o Papa Francisco na Assembleia dos Bispos, não é? Do Sínodo dos Bispos, ele votando com a Assembleia. Não é uma instância superior, nem à parte, não é? Mas um voto. Não é? Isso é algo assim muito significativo nesse espírito sinodal, não é? De uma igreja que quer ser expressão, né, do povo de Deus como um todo. Não é? E então, não é? Esse exercício da sinodalidade de maneira assim, mais consequente vai ser aprimorado no próximo sínodo dos bispos, né? Que vocês aí já estão também sabendo, né? Que vai ser sobre a sinodalidade na igreja, e vai ser o primeiro sínodo dos bispos a ser realizado de maneira descentralizada, que é outra novidade. Em que sentido, de maneira descentralizada? O sínodo dos bispos vai ter um momento de sínodo em cada igreja local, em cada diocese, no mundo inteiro, né, que vai ser de outubro deste ano até o mês de abril do ano que vem, né? Então, um momento primeiro, né, nas igrejas locais, vejo desde baixo, é muito significativo isso também, não é? Então, uma igreja, né, que se alicerça sobre o povo de Deus que está aí nas comunidades, no fundo, não é? Então, um momento de sínodo que vai ser nas igrejas locais, todas as dioceses do mundo inteiro, inclusive as dos ritos orientais também estão convidadas, não é? E aí não é só assim a diocese, também nas dioceses, aí então também as faculdades de teologia, as universidades católicas, os seminários, não é? As obras, as congregações religiosas, não é? Então, toda uma mobilização de todos os católicos, né?
Todos os católicos. Inclusive, diz o documento, não é, que o Papa aí convoca esse sínodo, a locução dele, né? E o documento, depois que está para sair, né, se está sendo elaborado, né, que é documento de preparação, ele diz, não é, que se vai ouvir e consultar, não é, não somente aqueles que participam de nossas comunidades, que já não são poucos, né? Então, pretende ouvir todos os católicos, inclusive aqueles que deixaram a igreja. Por que razões eles se distanciaram, deixaram, né, não participam, né? Então, o Sínodo que quer ouvir também aqueles, não é, que certamente, não é, ou não foram ouvidos, ou não tiveram oportunidade, não é, de poder dizer também as suas razões desse distanciamento. Então, uma igreja que quer, de portas abertas, ser acolhedora, né, e caminhar, não é, com todos, não é? E um segundo momento do Sínodo dos Bispos vão ser as conferências, então, continentais, não é? Então, os momentos continentais, aqui se está lembrando, claro, fortalecendo, vai fortalecer a nossa igreja latino-americana, né, que já tem essa experiência continental, né? Mas os demais continentes talvez não tanto, mas isso lembra, não é, no fundo, os patriarcados da Igreja Antiga, né? Na Igreja Antiga, um concílio ecumênico, da oicumene, era quando se reunia a pentarquia, né? Então, as 5 igrejas, né, dos 5 patriarcados, né? Então, muito bonito esse momento do Papa Francisco também, em reafirmar, não é, em resgatar essa sinodalidade também da Igreja Antiga, que a Igreja do primeiro milênio foi bastante sinodal. Nós perdemos muito, foi no segundo milênio, né? Depois com o Vaticano II, estamos tentando resgatar, né, essa volta às fontes, não é? Mas o primeiro milênio ainda foi uma igreja muito sinodal. Né? Os patriarcados, eles praticamente se esvaziaram com o cisma de 1054, né? Então, aqui no segundo milênio, né? Até então, a pentarquia, né, estava aí, né, em pleno exercício, né? E depois, o terceiro momento do sínodo, então, vai ser a assembleia da igreja inteira em Roma, né? Mas veja como um terceiro momento. Então, imaginem vocês, não é, o que vai desembocar em Roma, né? Então, toda essa escuta, toda essa participação a partir das igrejas locais é um outro processo sinodal e certamente vão ser outros os resultados também, não é? Porque se quer ser consequente, né, com esse processo, não é, de escuta, né, do povo de Deus, não é? E esta Assembleia Eclesial que nós estamos, então, aqui, não é, já em processo de preparação, ela também, além deste novo perfil de sínodo, ela se inspira também, não é, no Sínodo da Amazônia. Sínodo da Amazônia. Talvez a gente ainda, não é, não tomou assim bastante consciência do significado, não é, e das implicações que está tendo na Igreja da América Latina e também na Igreja, no sentido mais amplo, do Sínodo da Amazônia. Interessante que, não é, muito das inovações e dos passos novos que se deram depois do concílio, eles vieram em grande maioria da Igreja da América Latina. Se nós pensamos, por exemplo, na categoria nova evangelização, isso é Medellín. Depois o Evangelho Anunciante, que retoma isso. Depois foi tomada um sentido outro, né? Já desvirtuando o que é nova evangelização, né? Porque a nova evangelização, como diz Medellín, é para levar adiante a renovação do concílio, era nessa perspectiva, nessa linha, não é? Se tomarmos outra categoria que é tão cara do Papa Francisco, conversão pastoral, isso é Santo Domingo, número 30. É uma categoria também assim, não é, que hoje, né, ela se universaliza, né, na América Latina. Né? Se nós vamos ver também, por exemplo, não é, essa leitura da Bíblia a partir assim, mais do povo, isso é América Latina. Não uma leitura simplesmente, não é, a partir da academia, mas a partir da sabedoria do povo, América Latina, né? Se olharmos as pequenas comunidades eclesiais, né, a partir da base, América Latina, que retoma a igreja doméstica, né? A igreja, a Domus Ecclesiae, da igreja antiga, é América Latina.
né, uma reflexão teológica, já a teologia latino-americana da libertação é a primeira teologia na história do cristianismo, na história do catolicismo, né, de uma teologia, né, diferente da única teologia do centro e nascida na periferia. Isso é a Igreja da América Latina, né, que inaugura esse pluralismo teológico que hoje parece assim já mais tranquilo, né? Mas não foi nada tranquilo quando surgiu a teologia latino-americana. A gente sabe, né, dos percalços, das dificuldades, né, até a eleição do Papa Francisco, né, porque até então ainda foi muito difícil. Nas vésperas de Aparecida, né, tivemos a notificação, por exemplo, né, do teólogo John Sobrino, né, nas vésperas de Aparecida. Então, para vocês verem, né, como esse caminhar assim, não foi tão simples, né? Se tomarmos, por exemplo, também a questão dos mártires das causas sociais, né? Dom Romero é o primeiro a ser canonizado. Isso também é a Igreja da América Latina, né, que apresenta para a Igreja um novo perfil de santidade, né? Aqueles, não é, que não deram a vida, vamos dizer assim, diretamente para defender a Igreja. Sim, para defender a fé cristã, os ideais da fé cristã, defender a vida, né? Que é o centro da fé cristã, né? Então, aqueles que deram a vida defendendo a vida, e não só a vida de católicos, né, de cristãos, mas a vida de todo ser humano, inclusive a vida da criação. Nós temos também aí os mártires, né, da ecologia também, não é? Então, isso é um grande testemunho que a Igreja da América Latina deu e dá contribuição, né? E agora com o Sínodo da Amazônia, gente, então, o Sínodo pedia, né, está lá no documento final, um organismo, né, para poder, assim, possibilitar um caminhar mais orgânico da Igreja da Amazônia. E aí, não é, se pensou que organismo poderia representar, não é, a Igreja da Amazônia, que tipo de conferência, não é? E, de novo, foi o Papa Francisco que sugeriu não uma conferência episcopal, né, das igrejas da Amazônia, mas uma conferência eclesial, né? A SEAMA, né? A SEAMA. E então, né, de novo, a Igreja da América Latina inaugurando, né, um novo organismo eclesial, um novo organismo sinodal, que são as conferências eclesiais, né? Não são conferências simplesmente episcopais, né? Os bispos aí estão, mas não só, uma conferência eclesial, não é? E claro, né, a partir do Sínodo da Amazônia, aí existem outras propostas que estão sendo aí encaminhadas, né? Estão sendo trabalhadas. Por exemplo, do Sínodo da Amazônia, não é? Se pode, lá, a partir do documento final e da votação daquele da Amazônia, existem 170 propostas, não é? E a SEAMA criou 21 comissões e está trabalhando um plano, né, de pastoral para responder a essas 170 propostas de ação, né? E entre elas estão, assim, propostas arrojadas, como, por exemplo, a ordenação de padres casados, uma comissão trabalhando, não é? Isso é muito interessante. O diaconato das mulheres, por exemplo, a criação de um rito amazônico, né? Que é a Comissão 13, na qual eu estou, estamos trabalhando já faz quase um ano, não é? Então, é interessante ver como nossa igreja, né? Depois, por exemplo, o Sínodo também pediu, né, que o Ministério do Acolitato e do Leitorato, né, fosse também aberto às mulheres, e de fato já está, é um pedido da Igreja da América Latina. Se pediu também ministério para catequista, também foi instituído, ministério de catequista, né? E se pediu também ministérios para dirigente de comunidade eclesial, né? E outros pedidos que aí estão. Então, vejam, né, como esse caminhar da Igreja da América Latina, não é? Ele é muito inovador, não é? E não deixa de ser também, né, eu acho, bastante exigente, não é? Caminhar nessa perspectiva, né? Então, isso por um lado, né? Então, essa Assembleia, ela tem um novo perfil, né? Então, nós envolvermos, não é, nesse processo, todo o povo de Deus. E a segunda novidade dessa Assembleia Eclesial é que, em lugar, não é, como nas assembleias anteriores, né, de se redigir um novo documento, o Papa Francisco sugeriu
que esta Assembleia, não é, retomasse o documento de Aparecida. Né? Isso também é uma surpresa. Não é? Por que retomar, não é, o documento de Aparecida? É que talvez também nossa igreja no continente ainda não tomou assim consciência suficiente da importância, não é, desta conferência e desse documento. Não é? Tanto que o Papa Francisco ele foi eleito em 2013, Aparecida em 2007, não é? E talvez não fosse exagerado dizer que se não fosse o Papa Francisco, Aparecida já teria desaparecido. Teria desaparecido. Não é? Porque foi o Papa Francisco que, através do Evangelii Gaudium, não é? Que é esse documento também muito inspirador, não é? Que ele retoma Aparecida. Inclusive, os bispos do Ceilão, conversando com ele, olha, muito obrigado, Papa Francisco, por nos ter, né, dado essa exortação tão bonita, Evangelii Gaudium. Aí ele respondeu, brincando, como ele sempre faz, né? Evangelii Gaudium é uma cópia mal feita que eu fiz de Aparecida, diz ele. Quase que dizendo aos bispos, né? Lá está a fonte, lá está a importância, né, da Evangelii Gaudium, ali está um referencial importante, não é, a ser retomado. E, de fato, não é, com o Evangelii Gaudium, Aparecida recobrou toda a sua atualidade e a sua importância. Tanto que, 14 anos depois de Aparecida, estamos aqui de novo, né, com uma assembleia para retomar Aparecida. Então, qual é a importância da Aparecida? O que é central em Aparecida? Olha, em grandes linhas, a gente poderia dizer, não é, que a importância de Aparecida, que o grande avanço de Aparecida foi ter evitado um retrocesso. Né? Aquele momento de involução eclesial que nós estávamos vivendo, muito forte, olha, a Aparecida não se deu em condições assim muito, não é, favoráveis, não é? Não se deu. Né? Além dessas notificações de teólogos nas vésperas, não é? Vocês recordam que os teólogos da América Latina não estiveram, né, muito presentes dentro da Assembleia, né? Trabalharam muito de fora. Né? Aquela tenda dos mártires não pôde ser armada, né, lá no pátio da Basílica. Imagina, né, hoje em dia já seria outro ambiente. Né? Teve que fazer lá longe. A caminhada das Sebes, né, que nós começamos a caminhar à meia-noite, né, lá de Roseira até Aparecida, né, para coincidir com a missa das 8 dos bispos. Os bispos trocaram de horário de missa e não estavam lá, mas interessante, quem estava lá, o cardeal Bergoglio. Francisco estava lá nessa missa. Na chegada das Sebes, 8 da manhã, missa na Basílica, ele estava lá. Que gesto interessante, né? Tudo isso muito profético, muito sintomático, sabe? Ele estava entendendo o Espírito, né? Ele coordenou a comissão, né, de redação de Aparecida, né? E nós devemos muito de Aparecida, né, ao Papa Bergoglio, ao Papa Francisco. Devemos muito a ele, né? E um documento que teve suas dificuldades também depois. Vocês sabem, não é? Que depois do documento original de Aparecida, ele sofreu 240 mudanças depois da Assembleia. Não é? E 40 mudanças maiores, assim, mais profundas. Não é? Mas o mais inusitado ainda é que aquilo que os revisores do documento tiraram do documento de Aparecida, o Francisco se encarregou de trazer tudo de volta lá no Evangelii Gaudium. O Evangelii Gaudium retoma aquilo, né, de que os revisores tiraram do documento original. Isso que é interessante. Não é? Eu até escrevi sobre isso, está por aí, né, em que eu faço uma relação, né, dessas mudanças, né, que foram feitas no documento, e depois aquilo que o Francisco traz de volta, né? Ele traz de volta ali para, né, o documento, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o Evangelii Gaudium é o documento original de Aparecida.
não é o oficial, mas é o original. E, nesse sentido, o Evangelho Gáudio avança em relação à Aparecida. Avança em relação à Aparecida. Mas o mais significativo de Aparecida, não é? Evitar esse retrocesso. Por que evitou um retrocesso? Porque esse retrocesso era um distanciamento do Concílio Vaticano II. E Aparecida é o resgate do Concílio Vaticano II, não é? E da tradição eclesial latino-americana. Não é? Tanto que diz explicitamente, né, o documento de Aparecida, e aí a gente deve muito também, não é, a Dom Geraldo Lírio, né? Ele que coordenou essa parte em Aparecida, né, sobre uma leitura do momento eclesial, e Dom Geraldo que garantiu, né? E isso que está lá no documento. Então, lá no documento 100H, diz assim, olha, tem nos faltado coragem, persistência e docilidade à graça de levar adiante a renovação iniciada pelo Concílio Vaticano II e impulsionada pelas anteriores conferências gerais para assegurar o rosto latino-americano e caribenho de nossa igreja. Então, isso é muito o espírito de Aparecida, sabe? Então, não é, em Aparecida, por circunstâncias diversas, né, que se nós tivéssemos tempo a gente podia conversar, né? A Assembleia conseguiu se reafirmar como Assembleia, sabe, apesar das adversidades, dos percalços, né, das dificuldades que ali estavam, né, e reafirmou o concílio, resgatou o concílio. Mas não só o Concílio Vaticano II, como o concílio na perspectiva com que ele foi recebido na América Latina, que é Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, né? Que é essa tradição eclesial latino-americana, sabe? Então, aqui está o grande valor de Aparecida, grande valor de Aparecida. E aí, vejam, o documento, no número 100B, diz algo que é muito forte também, não é? Diz, olha, a prova, não é, de que nos faltou coragem, persistência, docilidade à graça para levar adiante a renovação do concílio, são algumas tentativas de voltar a uma eclesiologia e espiritualidade anteriores à renovação do concílio. Que forte isso, né? Dizer, né, que voltaram eclesiologias que não são do Vaticano II. E quando a gente escuta alguns vídeos aí, né, como nós ouvimos agora, por ocasião da Companhia da Fraternidade e também por outros pronunciamentos dos bispos do Brasil, né, esses grupos assim mais, né, tradicionalistas, conservadores, fundamentalistas, né, aí a gente vê, né, que eclesiologia, né, e que espiritualidade, né, se tem, né. E o documento original de Aparecida, incrível, dizia, além de voltar, não é, a uma eclesiologia e espiritualidade anterior na jornada do Vaticano II, se está voltando também ao clericalismo. E os revisores tiraram o clericalismo, sabe? Mas Francisco é uma das coisas que ele se encarregou de trazer de volta, né? Está lá dentro, né, de Evangelho Gáudio, assim, de maneira escancarada, né? Esse escândalo na igreja, que é ainda esse resquício dessa igreja pré-conciliar, não é? Que existem dois gêneros de cristãos, clero-leigos, né? Em que o clero é o polo ativo, e os leigos são o polo passivo, né? O clero, né, a ele cabe toda a decisão e iniciativa, né? E aos leigos cabe obedecer docilmente ao clero, né? Essa é a igreja que o concílio superou, né? É um outro binômio, a comunidade e ministérios, né? É outro binômio, né, que o concílio inaugurou, né? Então, isso é Aparecida, sabe? Isso é Aparecida, né? Então, nós podíamos dizer, não é, que esta Assembleia tem esse novo perfil, né, de engajar todo o povo de Deus, não é? E ela também não se propõe a redigir um novo documento, mas a retomar, né, a Quinta Conferência, o documento de Aparecida. Então, quando nós falamos do documento de Aparecida, aí temos que colocar também do lado o Evangelho Gáudio, então, né? Porque não dá para entender um documento, o Evangelho Gáudio, sem Aparecida. Quase, não exagerando, né?
se poderia dizer, se não tivesse havido Aparecida, possivelmente não teríamos tido também um Papa Francisco. Né? Porque naquele momento em que nós vivíamos de igreja, de um grande impasse, sobretudo em torno da renúncia do Papa Bento XVI, né? Que não deixa de ser também expressão de esgotamento de um modelo, né, de evangelização, né, um grande impasse que se escutou e se sentiu, sobretudo nas congregações que precederam, né, o conclave, né, que precederam essa Assembleia do Conclave, vocês aí estão cientes, não é? E aquele pronunciamento, né, do Papa, do cardeal Bergoglio nessas congregações, que o cardeal Ortega, depois lá de Cuba, publicou, né? O Bergoglio fez um pronunciamento, escreveu assim, um tipo num guardanapo, um papelzinho lá, sabe? Depois o cardeal Ortega pediu para ele esse papelzinho, né? E revelou, publicou, né? Eu até publiquei por aí também, nos textos que eu publiquei, né? Muito interessante, né? Praticamente, naquele pronunciamento do cardeal Bergoglio, já estão as linhas, não é, de Evangelii Gaudium, que foi realmente aquele momento assim que possibilitou, né, superar, né, aquele impasse e trazer um momento novo para a igreja. E esse momento novo que a igreja vive hoje em termos universais tem muito a ver com a contribuição da igreja na América Latina, graças a Deus. Tem muito a ver, né, com um pontificado que também leva, né, a igreja da América Latina, né? Então, né, Aparecida é também a grande novidade, né, do documento, desta Assembleia. Para terminar, já estamos aqui com um monte de tempo, né? Estou cansado já? Eu gostaria agora de, rapidamente, só trazer mais alguma coisa de Aparecida, né? Um esforço de fazer uma leitura transversal, assim, do documento, né? O que é Aparecida para nós, né? E retomar Aparecida, o que significa retomar Aparecida nesse momento? Bom, em primeiro lugar, né, em termos assim gerais, a gente poderia dizer, não é, que Aparecida rompeu com essa igreja, não é, autorreferencial. Retoma aquela igreja do Vaticano II, né, uma igreja, né, não adintra só, a destra para fora, uma igreja, não é, em diálogo, né, e serviço no mundo. Então, uma igreja não centrada sobre si mesma, uma igreja, não é, como diz a Lumen Gentium, não é, que é povo de Deus que caminha no seio de uma humanidade toda ela peregrinante. Então, que quer caminhar com toda a humanidade. Aí está Gaudium et Spes número 1, né? As tristezas e as alegrias, as angústias, né? São também dos discípulos de Cristo, etc. Não é? Então, Aparecida projetou uma igreja para fora, uma igreja missionária, porque esta nova evangelização que é da igreja na América Latina, sabe que ela tinha se transformado, nova evangelização, era compreendida de maneira assim, de acordo com o projeto da igreja neocristandade. Nova evangelização, igreja missionária, nesse contexto de nova evangelização aí dos anos 90 para cá, consistia em sair para fora da igreja, né, para ir ao encontro das pessoas afastadas e para trazê-las de volta para dentro da igreja. Uma missão centrípeta. Uma igreja autorreferencial. Uma missionalidade, não é, que no fundo é conquista. Isso é nova cristandade, isso é neocristandade. E Aparecida projeta uma igreja para fora. Uma igreja missionária, né, que vai ao encontro, mas não com aquele interesse assim, já primeiro, né, proselitista, diz Aparecida. Aonde existe proselitismo, não existe evangelização. A evangelização não é proselitismo. Deus não se impõe, se propõe. Então, a igreja fazer presença, a igreja samaritana, depois ser igreja profética também, não é? Contribuir e propor, não é? Mas não é uma missão pesca de aquário, né? Ir ao encontro dos católicos afastados e trazer para dentro. Não, é muito mais que isso, né? Tanto que, por exemplo, vocês já perceberam
que resgatar a nova evangelização é muito difícil, porque ficou desgastada, não tinha mais jeito de resgatar a categoria nova evangelização. E Francisco não usa mais. Francisco substitui nova evangelização por igreja em saída. E é isso mesmo. Isso mesmo. A nova evangelização de Medellín, né, Evangelho Anunciante, é igreja em saída. É uma bela expressão. E uma igreja em saída, não é? Mas também não importa para onde, né? É uma igreja em saída com endereço. Uma igreja em saída, não é? Na opção do evangelho, que é a opção pelos pobres, então uma igreja em saída para as periferias existenciais e geográficas. Não é? Então não é simplesmente sair, não importa para onde. Sair, não é, lá, né, para o centro. Francisco vai dizer que o centro da igreja é a periferia. Esse é o centro da igreja. É a periferia. Então, sair para as periferias, não é? Para as periferias. E quem é que sai para as periferias, gente? Aqui outra novidade de Aparecida, não é? Os discípulos missionários são membros de comunidades missionárias. O discípulo missionário não é um aventureiro que vai sozinho. Quem envia missionário é sempre a igreja. Então, quem é que é missionária? É a igreja. E o discípulo missionário, ele é realmente discípulo missionário na medida em que ele for um prolongamento de uma comunidade missionária. Tanto que vocês recordam que antes de Aparecida, né, e entrou também lá no documento preparatório, né? Então, a missão continental. Missão continental era uma espécie de campanha, sabe? Né, que tinha data para começar, data para acabar, uma coisa assim, meio de marketing, meio de massa, né? E em Aparecida, a missão continental não entrou. E estava terminando a assembleia, lá alguém lembrou, então entrou lá no finalzinho do documento, como uma alusão, assim, né? Porque em Aparecida, né, o que é missão continental? Não é? No fundo, todas as comunidades eclesiais em estado permanente de missão. Isso que é missão continental, isso que é missão, igreja missionária. Comunidades eclesiais em estado permanente de missão. Não é campanha, não é? É um modo de ser igreja. Ou a igreja é missionária ou não é igreja. Ou não é igreja. Não é? Mas igreja, né, de comunidades, né, vai dizer Aparecido, não existe, não é, discipulado sem comunidade, sem igreja. Não é? Não existe. Quem adere a Jesus, adere à comunidade daqueles que o seguem. Não é seguimento de Jesus independente, não é, da comunidade. O lugar de encontro com Jesus, diz Aparecida, é a comunidade. Porque se vamos tomar também a revelação, a Bíblia, né, ela tem que ser lida nesse contexto de comunidade também para ser palavra de Deus. Ali que é o lugar do encontro. Né, do lugar do encontro, né? Então, isso é Aparecida, por isso que fala, então, Aparecida, né, de que as comunidades eclesiais, né, em estado permanente de missão, elas deverão ser e precisarão ser poderosos centros irradiadores de vida. Porque aqui está também a finalidade, não é, da missão, né? Aí é João 10:10, que foi o lema de Aparecida, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, no centro, não é, da missão da igreja está o cuidado, a defesa, não é, e a promoção da vida. Da vida, não é, dos seres humanos e seus ecossistemas, da vida da natureza, vida no sentido amplo. Isso também vai lá, né, com Santo Irineu de Lyon, né, a glória de Deus é ser humano, né, pleno de vida, né, questão da vida. Aparecida vai falar de reino de vida, né, que é uma categoria assim um pouco estranha, mas diz bem, o reino de Deus é o reino de vida. Justiça, paz e amor, né, que é o reino de vida, né? O Evangelho Gaudium, 176, né? Então, o que é evangelizar? Evangelizar é anunciar o querigma. Evangelizar é isso e aquilo.
tem uma definição de evangelização em Evangelho Gáudio que ela é, assim, eu acho, paradigmática, né? Diz aí em 1976, né? Evangelizar é tornar presente o reino de Deus no mundo, o reino de vida no mundo. Isso é evangelizar. Também implica querigma. Mas antes do querigma tem um monte de passo para dar, e depois do querigma também. Não pode reduzir a evangelização, né, como fazem, às vezes, muitos grupos nossos e também de outras igrejas cristãs, né, simplesmente é um mero anúncio, né? Tem que cuidar muito, né, de onde lançar a semente, né, preparar o terreno e ser depois responsável com a semente. Não é simplesmente jogar a semente, não é? O mero anúncio, né? O anúncio tem que ser preparado. Então, gente, aqui, se vocês me dão licença, então eu vou rapidamente aqui terminar, de maneira assim um pouco pedagógica, não é? O que a Aparecida propõe, né? Em primeiro lugar, em Aparecida existe um ponto de partida, né, para a missão, para uma igreja missionária, né? E é importante o ponto de partida, porque se não partimos do verdadeiro ponto de partida, a gente não vai chegar no ponto de chegada. Em Aparecida, qual é o ponto de partida? Não é? Uma realidade que nos interpela, que contradiz a proposta cristã de um reino de vida. Esse é o ponto de partida. Não é? São milhões, diz aí Aparecida, os excluídos, os abandonados, os descartados, número 65. O reino de vida que Jesus veio trazer é incompatível com essas situações desumanas. Incompatível. Medellín dizia que todo compromisso pastoral, evangelizador, nasce de um discernimento da realidade. Aqui está Aparecida. O compromisso missionário nasce, né, do real da realidade. Nesses tempos atuais, né, de negacionismo, de negar a ciência, negar os fatos, negar os dados da realidade, né, negar a situação concreta das coisas, gente, a importância para a evangelização não escamotear o real da realidade, levar a sério, né, os fatos, a ciência, o contexto, o grito das pessoas, as necessidades reais. John Sobrino que sempre insiste, né, não perder de vista o real da realidade. Porque hoje a gente corre o risco de virtualizar o real. E se virtualizamos o real, desvirtuamos o real. Não há conversão ao evangelho sem conversão à realidade. Porque esse evangelho quer ser vida em abundância para a realidade que a gente está vivendo ali. Então, esse é o ponto de partida. E qual é o ponto de chegada para Aparecida, né? Porque a gente parte de um ponto de partida para chegar a algum lugar. O ponto de chegada é a vida em plenitude para nossos povos, através de uma evangelização integral libertadora, 1359. Esse é o ponto de chegada. A vida em plenitude para nossos povos. Isso vai muito de encontro à Fratelli Tutti, né? O Papa Francisco aqui projeta uma igreja pós-pandemia, né, compromissada com uma fraternidade universal. Plenitude de vida para nossos povos, para toda a humanidade, não é? Deus em Jesus, diz Aparecida, não redime só a pessoa individual, mas as relações sociais entre os seres humanos e os povos. Essa salvação, né, que abarca, como dizia Paulo VI, né, o homem inteiro e todos os homens, né, naquela linguagem lá dos anos 60, né? Então, esse é o ponto de chegada. Ponto de chegada. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, quando ele fala, né, que o reino de Deus é o ponto de chegada, ali, né, tornar presente o reino de Deus no mundo, ele diz, não é, evangelizar, em última instância, é humanizar. É forte isso. Né? Porque o que nós propomos à humanidade é nada mais do que sermos plenamente humanos, a partir da encarnação do Verbo, né? Sermos plenamente humanos. Isso é o divino. Né? Então, esse é o ponto de chegada. E qual é a exigência para a gente caminhar desse ponto de partida ao ponto de chegada? Para a Aparecida, a exigência é uma igreja em estado permanente de missão.
Só assim a gente caminha, um estado permanente de missão, uma igreja peregrina, não é? E fala então Aparecida em 362, né? É preciso desinstalar-se de nosso comodismo, estancamento e tibieza em que nos encontramos, à margem do sofrimento dos pobres do continente, não é? Então, desinstalar-se do comodismo, estancamento e tibieza. Né? Então, uma igreja em estado permanente de missão. E qual é a implicação? A implicação, não é? Para a gente ser uma igreja em estado permanente de missão. A implicação para Aparecida, no 365, é passar de uma pastoral de conservação a uma pastoral decididamente missionária através de uma conversão pastoral, que retoma, então, aqui Santo Domingo. Não é? Passar de uma pastoral de conservação a uma pastoral decididamente missionária, 370, né? Através de uma conversão pastoral. Né? Da conversão pastoral. Eu vou terminar depois nomeando um pouquinho essa conversão pastoral. E qual é o itinerário, né? O itinerário para caminhar do ponto de partida ao ponto de chegada, né? Como igreja permanente, estado permanente de missão e uma igreja que faça uma conversão pastoral. O itinerário quatro etapas, diz aí, número 226, né? 4 etapas. Primeiro, a importância de propiciarmos às pessoas um encontro pessoal com Jesus Cristo, um encontro pessoal de fé. Né? Porque nós temos cristãos, né, não muito evangelizados que não se encontraram com Jesus. Né? Esse encontro pessoal, às vezes temos uma pastoral de massa, né? Mas propiciar esse encontro pessoal. Segunda etapa, o encontro pessoal que leve a uma vivência comunitária. Porque é ali que a gente vai fazer a experiência de fé, né, na convivência com os irmãos. Terceira etapa, diz aí no 226, formação bíblico-pastoral. Como é que a gente vai ser, não é? Esta igreja em estado permanente de missão, convertida pastoralmente, né, se não houver uma formação bíblico-pastoral. Não é? E quinto, o compromisso missionário de toda a comunidade. De toda a comunidade. Não é? E só para terminar, então, eu vou aqui simplesmente desmembrar um pouquinho o que a gente entende por conversão pastoral, né? Porque também, às vezes, não se vai lá em Santo Domingo, número 30, né? E não se lê, talvez, né, o Aparecida também em todas as suas nuances, e se pode espiritualizar a conversão pastoral. É conversão pessoal, é conversão... O que é conversão pastoral? Em primeiro lugar, né, diz Aparecida, com Santo Domingo, se trata de uma conversão pastoral da igreja. Também tem conversão pessoal, mas é da igreja, como membro da igreja. Conversão pastoral da igreja. Então, vai dizer lá o Santo Domingo, também Aparecida, né? Que essa conversão pastoral, ela deve ser, precisa realizar-se em 4 âmbitos da conversão pastoral. 4 âmbitos. O primeiro âmbito é o âmbito da consciência eclesial, o âmbito da mentalidade. E o que é para Santo Domingo e também Aparecida essa conversão no âmbito da consciência eclesial, da mentalidade? Né? Trata-se de assumir a eclesiologia do Vaticano II. Aqui está o grande desafio de mentalidade, de consciência eclesial. Isso que denunciava aí, não é? Aparecida, olha, estamos voltando a eclesiologias pré-conciliares. Aqui essa conversão, né, que é levada adiante a reforma do concílio, né, realmente é exigente, né? Assumir a eclesiologia do Vaticano II. E uma igreja sinodal, né, é essa igreja do Vaticano II, né? Segundo, conversão no âmbito das ações. Não basta conversão no âmbito da mentalidade, da consciência, no âmbito das ações. E aqui o que significa conversão no âmbito das ações? Levar a cabo uma evangelização integral. Integral, que abarque a pessoa inteira e toda a humanidade, incluída a natureza, a ecologia. Não é?
Então, uma ação não espiritualizante, desencarnada, uma pastoral, né, restrita ao intra-eclesial, ao litúrgico, não é? Mas que abarque a pessoa inteira e toda a humanidade. Não é? Essa é uma evangelização integral. Quarto, terceiro, né? Então, conversando no âmbito da consciência eclesial, no âmbito das ações. Terceiro, conversando no âmbito das relações de igualdade e autoridade, diz lá Santo Domingo e também Aparecida. Relação de igualdade e autoridade, não é? O que significa o que aqui, não é? Que é preciso uma conversão, né, no sentido da superação desse binômio clero-leigos para o binômio comunidade e ministérios. Que a gente supere todo resquício de clericalismo, seja de clérigos, seja de leigos, né, clericalizados, né, que a gente ali, né, promova o protagonismo dos leigos, como diz, né, já desde lá, não é, Santo Domingo, não é? Mulheres com poder de decisão na igreja, insiste bastante Aparecido, e o Papa Francisco também. Uma igreja regida por conselhos e assembleias. No fundo, aqui, uma igreja realmente povo de Deus, corresponsável, né, em que haja um exercício do sensus fidelium, né, todos com poder de discernimento e de decisão na igreja. Não é? E quarto, com isso terminamos, não é? Conversão pastoral, também, diz lá Santo Domingo, conversando no âmbito das estruturas. Padre Comblan dizia, se nós não tocamos nas estruturas, não muda nada. Pode mudar a consciência, pode mudar as ações, pode mudar as relações, mas se não mudarem as estruturas, não é? Se o vinho novo não tiver, né, um odre novo, né, bota tudo a perder. Não é? E aí aqui Francisco fala, então, né, lá em Evangelho Gaudium, já desde o começo, né, da urgente necessidade na igreja de uma sã descentralização, diz ele. Uma sadia descentralização. Não só do primado, da Cúria Romana, né? Ele nomeia lá, né? Mas descentralização também em âmbito diocesano, nas paróquias, né? Porque nosso modelo eclesial, em grande medida, ainda está centralizado no padre e na igreja matriz, na paróquia. É uma sã descentralização da igreja, né? Daí, né, o grande desafio de uma reprojeção, de uma reconfiguração da paróquia, gente. Na Eclesiologia do Vaticano II, essa paróquia ainda tem muito daquele modelo medieval, centralizado no padre, né? Na igreja matriz, né? Uma igreja, como a CNBB vem trabalhando nos últimos tempos, não é? Uma igreja que seja comunidade de pequenas comunidades. E que nós não tenhamos medo de falar a comunidade eclesial de base, né? Então a gente tira o base, bota missionário, tá tudo bem, né? Mas, no fundo, é aquela igreja, a Domus Ecclesiae, a igreja de casa, gente. Não perder esse caráter doméstico de igreja. Isso se trata. Não é fazer grupos, né? Grupo não é comunidade. Grupos podem existir, são até importantes, prestam um grande papel, mas não confundir grupo com comunidade. Comunidade, não é? São realmente onde há o exercício, né, do Triamundo Ecclesiae, né? Está lá. E aqui, então, nessa renovação das estruturas, sem dúvida, não é? Aqui nós precisamos de estruturas flexíveis. Não estruturas aí monolíticas, não é? Não, quando muda o vinho, tem que mudar o odre, né? Então, estruturas flexíveis. Quando nós mudamos as ações, mudamos o espírito, nós temos que repensar as estruturas. Para que haja uma igreja que seja realmente expressão, não é, do reino de Deus, sacramento do reino de Deus. Na precariedade, não é, institucional do tempo, né? Mas uma igreja, né, que seja leve, né? E que seja, então, esse caminhar do povo de Deus, todo ele, né, missionário e peregrino. Eu acho que chega, gente, né? E seria muito bom a gente se ouvir, né? Porque com tanta gente sábia, doutores aí na frente, bispos,
e padres e diáconos, né? Certamente vocês têm muita coisa interessante para repercutir, para dizer, e a gente poderia ter um tempo, então, agora, né? Não muito, porque eu me alonguei demais aqui, mas devolvo, então, a palavra ao Dom Mauro, né? Ao diácono Rodrigo, para vocês encaminharem esse momento, então, que vem agora. Muito obrigado pela atenção de vocês aí, não é? Por essa persistência aí, gente, hein?